Bom dia a todos. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, Inara. Bom dia, Paula. Bom dia, doutor Edwirton. E todos presentes. Primeiro de tudo, eu queria saber quem aqui ainda é aluno. E o restante, todos são profissionais, já que encerraram a graduação, então, né? Perfeito. Então, quero dizer de antemão que vocês já são diferenciados, né? Porque o profissional, independente da área, que entende hoje sobre saúde mental, que se aprofunda, ele vai ser o profissional do futuro, né? Porque a gente sabe que essas demandas relacionadas à saúde mental, eu não digo nem só profissionalmente, mas dentro da família, muitas vezes, né? Todos vocês, a maioria, eu tenho certeza que conhece alguém que tem um transtorno psiquiátrico. Vocês vão aprender aos poucos a manejar melhor, a saber para onde encaminhar, né? Então, é muito importante, não só na formação de vocês, mas para a vida também, né? Então, eu tive a infelicidade de ser a última, depois dessas palestras maravilhosas, né, dos colegas. E algumas coisas me chamaram a atenção nas palestras, que eu quero ir falando aos poucos. Mas, primeiro de tudo, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Andressa. Fiz minha graduação aqui na Uninova FAP, inclusive, né? O professor Edwirton foi meu professor, inclusive. E eu fiz a graduação aqui, posteriormente fiz minha residência médica no CAISM Felipe Pinel, inclusive faz um pouco parte da história da psiquiatria, né? Como falava o professor Carlos. É um manicômio, né? Dos antigos manicômios. E eu confesso para vocês que quando eu fui entrar, né, no primeiro dia que eu fui conhecer o Pinel, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque você fica, até a gente que é da área da saúde, a gente tem um pouco de preconceito, às vezes pela desinformação, por não saber do que esperar, né, desses locais. E uma coisa que me chamou a atenção é que todo residente de medicina, quando todo estudante, quando termina a faculdade, que vai fazer a residência, espera que seja algo mais tradicional, né? A mesa aqui, o paciente ali, você atende. E quando eu cheguei no Pinel, eu tomei um grande susto, porque muitos pacientes circulavam livremente, né? Então, eu tinha um contato maior com o paciente, e isso me fez crescer pessoal e profissionalmente. Então, algo que de início foi um bloqueio para mim, posteriormente me ajudou muito na formação, né? E é um dos maiores manicômios da história da psiquiatria. Conheci muito, vivenciei os pacientes mais crônicos, mais graves, e também estagiei durante toda a minha residência no hospital, no manicômio do Juqueri, antigo manicômio do Juqueri, em Franco da Rocha. O Juqueri era a maior colônia psiquiátrica do país. Lá, para vocês terem uma noção, chegou a ter 30 mil pacientes morando no Juqueri. E depois que o Juqueri foi desfeito, os pacientes formaram a cidade de Franco da Rocha. Então, a cidade praticamente inteira faz tratamento no Juqueri. É muito engraçado. Então, a gente atende o pai, a mãe, o irmão, porque a gente sabe que a carga genética é muito forte na psiquiatria. Então, foi uma vivência muito rica. Atualmente, lá, eles têm uma estrutura muito boa da parte ambulatorial. Tem alguns pacientes crônicos, né, que ficam mais reclusos, mas a questão ambulatorial é muito forte. Na minha época, a Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo, que administrava o Juqueri, então, muito bem organizado, muito bem estruturado, os pacientes eram muito bem tratados, inclusive, né, mas tinha um pouco da questão do estigma, né, não dá para dizer que não tinha, até porque Franco da Rocha é o interior de São Paulo, que nem Itapira, como o Paulo falou. Apesar do que o Bairral, onde o Paulo fez a residência, é quase o spa da psiquiatria, né? E então foi bem rica essa experiência, né? Lá está bem estruturado, está bem organizado. Na época que eu fiz minha residência, foi bem no período da reforma psiquiátrica, em que era preconizado, né, ainda está sendo, o fechamento dos hospitais psiquiátricos e que fossem abertos mais leitos em hospitais gerais, né, para a psiquiatria. E ficava a grande interrogação: será que realmente vão ter leitos suficientes para esses pacientes?
porque não adianta desinstitucionalizar esses pacientes e não ter para onde enviá-los, né? Muitos pacientes do Pinel moravam em casinhas, casas terapêuticas, que a gente chamava, que eram casas em que é um preparatório para a vida externa, para eles irem para residências terapêuticas, que são locais especializados em que eles iam ter autonomia, né, iam treinar a independência deles, e muitos iam voltar para a realidade familiar, né, pouquíssimos, infelizmente, pouquíssimos seriam reinseridos na família. As famílias que queriam a reinserção, infelizmente, estavam mais preocupadas com o benefício do paciente, porque muitos recebiam LOAS, então eles adoravam receber, porque eles administravam o benefício e gastavam como queriam, né? Apesar da gente saber que não pode ser feito dessa forma, né, que existe, a família tem que prestar conta judicialmente do valor que está sendo aportado, dos investimentos, dos gastos com o paciente, mas a gente sabe que, na prática, não funcionava dessa forma. Então, existia um gap aí, para onde a gente enviar esses pacientes. Alguns já estavam sendo desinstitucionalizados, já iam para as residências terapêuticas, e, infelizmente, tinham pacientes lá que moravam há 50 anos no hospital, por exemplo. Mas teve essa questão boa da vivência de hospital, psiquiátrico, ao mesmo tempo de ambulatórios variados, eu acho que me ajudou. Posteriormente, só contando um pouquinho da minha vida, eu passei uma temporada, estagiei no Hospital Psiquiátrico de Lisboa, no Centro Hospitalar Psiquiátrico, e, sinceramente, eu não vi... Tem algumas diferenças no sentido da acessibilidade lá. Os pacientes, eles conseguiam marcar consulta bem mais breves, né? Não tinham filas de espera, e também conseguiam a medicação pelo Estado. O Estado não deixava faltar. Mas Lisboa, né, Portugal, é muito pequeno, é do tamanho da cidade de São Paulo. Então, facilitava de alguma forma. E a residência médica lá são 5 anos, diferente daqui, né? E lá, ou o profissional seguia a psiquiatria geral ou a pedopsiquiatria, que é a psiquiatria infantil. Não dava para fazer que nem foi feita a minha formação, que é a psiquiatria geral, e aí depois eu fiz mais 1 ano de subespecialização na USP Ribeirão Preto, né? Então, eu fiz infância e adolescência na USP Ribeirão Preto, sou psiquiatra da infância e da adolescência. Trabalhei em hospitais gerais, como psiquiatra da infância, em São Paulo, no Hospital de Guarulhos. Trabalhei no maior pronto-socorro de Osasco também, que é o Pestana. Então, vi muita coisa, muita coisa. E, quando eu voltei para cá, foi bem na época da pandemia, 1 mês depois que começou a pandemia, aquele susto, né? O Paulo me abriu muitas portas, né, Paulo? E foi difícil de cara, mas depois a gente viu que realmente a busca ao psiquiatra tinha aumentado bastante no período da pandemia. Eu acredito que todos os profissionais, né, os psiquiatras, vão concordar que foi um caos, né, para a saúde mental também. E a gente, como profissionais, a gente teve que aprender a receber esses pacientes, porque foi algo muito novo para todo mundo, e para a gente não foi diferente. A gente tinha que lidar com nossas próprias questões, com as do paciente, e saber como abordar com uma situação completamente nova para todo mundo. Então, não foi fácil, né? Trabalhei no Programa Nacional de Atenção a Pessoas Privadas, em Picos, que é a penitenciária. Não foi uma experiência muito boa, falando um pouco de saúde pública também, porque a gente prescrevia algumas medicações e de forma punitiva, os gestores não davam, né, para os detentos. Então, eu chegava lá, eles não tinham ofertado nada do que eu solicitei, né, nada do que eu prescrevi, porque o preso não obedeceu. E aí eu senti que eu estava perdendo minha função, que é cuidar da saúde mental, independente de julgamentos. E aí resolvi me afastar. Fui professora da Uninova FAP por 2 anos, né? Infelizmente, eu tive que me retirar por questões pessoais esse mês. Foi uma experiência muito boa. E trabalhei no CAPS Infanto Juvenil. Também eu vou poder agregar um pouco nesse aspecto com vocês, aqui de Teresina, o CAPS Municipal, por 2 anos. E, atualmente, eu sou médica perita da Justiça Federal também. Então, vamos lá. Eu quero só deixar um alerta para vocês que meus slides, como eu sou psiquiatra infantil,
Então, um pouco lúdicos, com figuras um pouquinho diferentes. Releve, tá? Então, depressão e ansiedade na infância. O que fazer? Eu vou falar um pouquinho para vocês dos objetivos dessa aula e de como que vai... Dessa aula não, dessa apresentação e de como que vai ficar dividido. Acho que não está... Então, a expectativa, eu trouxe um pouquinho dessa figura, que o psiquiatra, por muitos anos, foi visto quase como um médico extraterrestre. É um cara estranho, isolado, que as pessoas que não era valorizado. E a gente viu que, depois da pandemia, isso tudo mudou, né? A sociedade teve que, de uma certa forma, engolir a saúde mental e avaliar e ver a importância de cuidar da saúde mental em todos os campos. No SUS, na família, né, nas pessoas de forma individual, nos relacionamentos. Então, assim, cada vez mais a psiquiatria está sendo inserida de fato na sociedade. Então, eu achei interessante a fala do professor Paulo, quando ele abriu um pouco da questão familiar, né, do pai dele. Eu também tenho familiares próximos que têm transtornos mentais graves, eu tenho déficit de atenção, e a gente tem que encarar as coisas como elas são, né? O profissional, o psiquiatra, ele não é um ser de outro mundo, ele é uma pessoa de carne e osso e é o profissional mais gabaritado para atender os transtornos mentais, né? Que eu já passei. Não está aí. Deixa eu ver. Então, a importância, eu já falei para vocês, porque esses casos só aumentam, né? Então, em termos de saúde pública, tem que existir uma preocupação maior, uma visão melhor desses casos. Vocês que estão finalizando a graduação vão ter que estar por dentro de como abordar esses pacientes, de como identificar esses casos. Apesar da gente saber que eu trabalhei quando eu finalizei minha graduação, eu trabalhei na unidade básica de saúde, 6 meses. E é uma dificuldade abordar os transtornos psiquiátricos nesses locais. Por quê? Porque, primeiro, que o médico generalista ainda não tem tanta vivência na abordagem desses casos, né, de saber fazer uma semiologia bem feita, saber abordar esses transtornos, saber acolher, né? Tem pouco tempo, porque marcam 20 pacientes por turno, por exemplo. Então, o tempo é muito contado. E a gente sabe que a demanda desses pacientes é maior no sentido do acolhimento, no sentido do diálogo. E eu até arrisco dizer que, muitas vezes, o profissional não está bem o suficiente para atender esses casos, no sentido de ansiedade, no sentido de sintomas depressivos, no sentido de vida corrida, de não ter paciência de parar e ouvir, e olhar nos olhos e ouvir. É aquela coisa sempre acelerada de ter que terminar logo aquela quantidade de paciente X. E o atendimento acaba caindo, né? Fora que existe ainda um certo receio. Eu trabalhei no CAPS por 2 anos e eu via muito isso. Os médicos clínicos que trabalhavam nos postos, não todos, mas a maioria, tinham um certo receio de tratar esses pacientes, né? De não saber que medicações prescrever, de ter receio de aumentar as doses das medicações. E por isso que tem que haver essa educação de vocês, né, ao finalizar a faculdade. Cada vez mais. Por isso que a psiquiatria está sendo inserida no internato médico, né, os ambulatórios estão sendo intensificados, porque vocês vão trabalhar, independente da área, mas vão trabalhar em serviços que vocês vão se deparar com esses pacientes. E vocês vão ter que saber acolher, né, trabalhar as demandas desse paciente e também saber o que fazer com eles. Vou prescrever medicação? Não vou. Vou encaminhar para onde? Vou internar? Como?
Então, vocês têm que ter uma noção geral. Então, a apresentação vai ficar dividida. Eu vou apresentar um caso clínico para vocês. Depois, a gente vai falar um pouquinho de como abordar esses casos no hospital geral. Os principais mitos relacionados à psiquiatria da infância e da adolescência. Transtornos de ansiedade e depressivos na infância e na adolescência, que hoje são os transtornos mais prevalentes nessa faixa etária. Então, se vocês tiverem pelo menos uma noção geral desses casos, já vai ser muito bom. Vocês já vão saber abordar bem melhor. Vou falar um pouquinho de rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, e depois, no final de tudo, a gente vai abrir para as dúvidas. Então, os objetivos. Entender de forma geral sobre a saúde mental na infância e na adolescência. Saber como abordar esses casos no pronto-socorro, que vem aumentando cada vez mais, diga-se de passagem. Saber para onde encaminhar, que ainda é um grande desafio, né, para a nossa saúde mental do Piauí. E entender um pouco sobre a rede de atenção psicossocial a nível estadual e municipal. Então, gente, para vocês terem uma ideia, a depressão... Opa. Ele tá falhando um pouquinho aqui. A depressão é uma das principais causas de doenças e incapacidades entre adolescentes no mundo. A Organização Pan-Americana de Saúde, né, que lançou essa afirmação. O suicídio, para vocês terem uma ideia, é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Isso quem falou foi a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2022. Para vocês verem o quão alarmante está sendo a falta de saúde mental nessa população, né? E a gente não pode deixar de falar da pandemia, que foi o grande catalisador, né, desses casos. Muito estresse, toda mudança de rotina gera desorganização, gera caos mental e pode gerar transtornos psiquiátricos. Então, vocês imaginam, para a cabecinha de uma criança que não tem maturidade suficiente para lidar com os desafios da vida, né, para lidar com a morte. O tempo inteiro, a televisão noticiando casos de morte, né? Covid já está afetando os idosos, e os idosos estão morrendo, e fotos de cemitérios. Não teve como, infelizmente, não aumentar esses casos, né? Esse transtorno ansioso, transtorno depressivo e vários outros. Eu percebi muito aumento no consultório, não só de transtorno ansioso, como transtorno depressivo. Mas TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, que a gente vê que tem muita relação com a descompensação da ansiedade, né, com os transtornos de ansiedade. E aqueles pacientes que vinham estáveis há muito tempo, grande parte deles, infelizmente, descompensou, porque foram privados da interação com as outras pessoas, de brincar com os amigos, de sair de casa, né? E os pais também, houve a mudança de rotina dos pais. Então, a estrutura da casa ficou toda comprometida. Isso tudo gerou um adoecimento coletivo. Eu trouxe um pouquinho de um estudo feito pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que documentou que a grande parte dos psiquiatras do Brasil perceberam um aumento dos casos no consultório, principalmente de transtorno depressivo, ansioso, pânico, que é um tipo de transtorno de ansiedade, e alterações do sono. 47,9% dos psiquiatras perceberam um aumento dos casos no consultório, 67,8% receberam pacientes novos, tá? E 89,2% perceberam um agravamento dos pacientes que já estavam estáveis. Então, houve uma descompensação importante desses casos.
E a telemedicina foi implementada, né, nesse período, pelo Conselho Federal de Medicina, porque os pacientes, a maioria deles, não conseguiam ter acesso aos serviços de saúde por conta do isolamento, e pode ser feito a telemedicina, que persiste até hoje, até os dias de hoje. Eu acredito que não vai ser abolida tão cedo. Foi em caráter emergencial, na época, justamente para evitar a propagação do vírus e o paciente não deixar de cuidar da sua saúde mental e para manter a saúde de uma forma geral. Então, eu vou apresentar um caso clínico para vocês que é clichê, que é muito comum acontecer esses casos, principalmente no pronto-socorro, no hospital geral. Sofia, 14 anos, nasceu e mora em Teresina com os pais e a irmã de 8 anos. Está no 9º ano. A queixa principal da mãe se cortou. A paciente deu entrada no Hospital Geral, na urgência do Buenos Aires, em Teresina, Piauí, acompanhada da genitora da mãe. Genitora referia a automutilação. Genitora referia a automutilação importante em antebraço esquerdo há 2 horas. Referia que a adolescente já estava apresentando alterações de comportamento desde o início da pandemia. É muito típico isso, essa descrição, que os principais sintomas, as alterações de comportamento, iniciaram após o início da pandemia. Isso foi muito frequente, ainda está sendo frequente no consultório. A adolescente começou a se isolar no quarto, não queria conversar, tomar banho. Sempre apática e desanimada, sem fazer o que gostava. Apresentava insônia inicial, que é a dificuldade de iniciar o sono. Paciente referia tristeza persistente, perda do prazer pelo que gostava de fazer, cansaço, desânimo, apatia e perda de apetite. Referia também crises de ansiedade frequentes, com dor abdominal recorrente, tontura, cefaleia, náuseas, que intensificaram há 10 dias após o início da recuperação escolar. Muito comum também agora no consultório, porque as escolas voltaram com tudo, né, esse ano, passaram 2 anos sem atividades, e todas as atividades dos últimos 2 anos e desse ano, elas resolveram dar tudo junto agora. Então, as crianças ficaram muito mais ansiosas. No momento, relatava pensamentos de morte persistentes, sem ideação suicida estruturada. É importante a gente diferenciar. Sempre quando existe pensamentos de morte, a pessoa pensa em morrer de alguma forma. Por exemplo, seria melhor se eu não estivesse aqui, seria melhor se eu não existisse, se eu sofresse um acidente e eu morresse, eu nem me importaria. É algo mais passivo. Quando existe a ideação suicida, é algo mais ativo, né? A pessoa planeja como fazer, forma de fazer. Das 2 formas, é grave, né? Já é um sinal de alarme muito grande para a gente, como psiquiatras, e daí a importância da gente informar a família sobre a importância da vigilância em casa, né? Que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas, no caso dela, ela não tinha ideação suicida estruturada e tinha pensamentos de morte. Nesses casos, no Hospital Geral, quando existe continência familiar, que a gente chama, que é a família conseguir estar sempre com o paciente, 24 horas, esconder faca, objeto cortante, medicações, ficar sempre com a família, cordas, tudo que pode ser autolesivo para o paciente, não necessariamente a gente vai ter que internar o paciente. Senão aí que não teríamos leito suficiente, né, professor Carlos? Porque a gente sabe que é muito complicado. A gente consegue fazer o que a gente chama de internação domiciliar, que é orientar a família, deixar tudo documentado no prontuário e pode ir para casa junto com os familiares, né? O paciente pode ir para casa, mas fazendo a família garantindo essa vigilância, tá? E a família se responsabilizando.
Não, antecedente pessoal, nada importante, nada digno de nota. Antecedente familiar, o pai tem transtorno depressivo e a mãe tem transtorno de ansiedade. Ou seja, a gente já vê aí que a história familiar conta muito nesses casos. Ao exame, né, o médico via automutilação em antebraço esquerdo, ela cortou com gilete. Autocuidado prejudicado, provavelmente até por conta desses sintomas depressivos, falta de vontade de tomar banho, de levantar, de fazer as atividades básicas. Humor depressivo, o afeto modulante e não externalizava sintomas psicóticos, né? Ela estava dentro da realidade, ela não tinha um discurso fora da realidade, um discurso mais psicótico. Hipóteses diagnósticas. Suspeita de transtorno depressivo ansioso. Por que eu falei suspeita? Porque vocês, como profissionais generalistas, independente da área, não precisam necessariamente investigar a fundo qual que é o transtorno. Isso é o papel do psiquiatra, o papel do clínico que está acompanhando na UBS, por exemplo. Vocês têm que suspeitar, é como se vocês tivessem que ter assim, uma visão de helicóptero. Vocês estivessem no helicóptero e tivessem que ter uma visão geral do paciente, para saber o que fazer com esse caso. Pensar assim de forma sindrômica, pensar por cima. Como abordar, finalmente, esses casos no hospital geral? Primeiro de tudo, qual que é a função do hospital geral? Essas informações que eu vou trazer para vocês, eu vou trazer do manual, né, que foi realizado pela gerente de saúde mental, uma das pessoas que fizeram, uma grande amiga minha, que é a Luana Bueno, né, que foi gerente de saúde mental por muito tempo, e a minha amiga Isabel Érica, que é assistente social muito competente também, me forneceu esse manual. Então, qual que é a função do hospital geral? O atendimento à crise, que é a urgência. Então, o hospital geral, os profissionais que estão no hospital geral têm que saber abordar esses casos de crise. Caso exista necessidade de internação, ela deve ser de curta permanência, tá? A gente tenta ao máximo evitar a internação desses pacientes, mas, se houver, que seja de curta permanência. Atendimento a comorbidades clínicas, por isso que é importante o clínico solicitar outros exames, caso seja necessário, exames gerais, laboratoriais. No caso de intoxicação exógena, por exemplo, o adolescente tomou muita medicação, né, de uma vez só, o clínico tem que fazer todo aquele screening do metabolismo laboratorial. Pensar também não só na questão psiquiátrica. O paciente, ele é um todo, né? Ele não está rotulado, ele não está ali com adesivo de psiquiátrico, ele é um ser humano. Então, outras questões podem vir juntos também. Eu quero até abrir um parêntese, que quando eu cheguei na residência, né, no R1, tinha mudado um pouco a carga horária da residência e, por conta do MEC, o MEC solicitou que a gente fizesse um período de estágio no Mandaki, que é um dos maiores prontos-socorros gerais, né, de São Paulo, do estado de São Paulo. E eu entrei em pânico, porque eu pensei, não, eu quero ser psiquiatra, né, eu não quero muito ir para esse lado da clínica. Só que hoje eu vejo a importância que foi. Por quê? Primeiro que você interage com outras especialidades, então você cresce muito como profissional e pode agregar um pouquinho da sua área também e ser agregado. Mas era muito triste ver que os clínicos, eles menosprezavam muito os pacientes psiquiátricos, que vinham com queixas psiquiátricas, né, ao pronto-socorro. Desvalorizavam as queixas. Teve uma paciente que chegou jovem, 30 anos, e ela tinha um diagnóstico de transtorno bipolar e veio com familiares, e a família desesperada, gritando com ela nos braços, e pedindo, pelo amor de Deus, para fazer o atendimento. E os clínicos, não, espera, que aí é psiquiátrico, né? Tudo é queixa psiquiátrica. Então, não é porque tem um transtorno que necessariamente todas as queixas relacionadas a ele,
vão ser relacionados a ele. E ela estava um pouco rebaixada. Mas o que é que os clínicos diziam? Ah, isso ela está fingindo, está manipulando, né? E o que é que aconteceu? Os clínicos disseram, gente, mas vamos abordar, vamos ver se não tem outras questões, né? E uma clínica ficou sensível ao caso e fez uma punção lombar. Não, vamos ver, vamos fazer essa punção lombar, não custa nada. E, na verdade, gente, ela estava com a meningite gravíssima, meningite viral, ficou internada na UTI por 3 meses. Eu não lembro se ela foi a óbito, mas, se eu não me engano, ela foi a óbito. Então, a gente tem que levar com seriedade esses casos. Tem que ver o paciente como um todo, e não de forma fragmentada. Tá? Não existe, até esse termo até um pouco equivocado, paciente psiquiátrico, porque ele não é nosso, né? A gente o atende por um acaso, mas ele tem outras questões também. Então, depois que foram prestados os primeiros atendimentos, caso o paciente não seja internado, a gente vai ter que referenciar para a continuação do cuidado em outro serviço, né, se ele não for internado. Então, não é atender e liberar o paciente, porque ele vai ficar perdido. Para onde que vocês vão mandar? E é importante também sempre ter esse bom vínculo com a família, orientar bastante a família e também deixar documentado em prontuário para vocês se resguardarem. Isso, qualquer hospital de Teresina tem que estar capacitado para esse primeiro atendimento, tá? Atendimento de urgência. Não só os hospitais gerais, como as UPAs, por exemplo. Tá? Vou falar um pouquinho mais à frente. Então, o que fazer no pronto-socorro? Para resumir um pouquinho para vocês. Acolher e perceber se existe mudança de comportamento, né, se elas foram de repente ou já vem de um tempo, para vocês terem uma noção de para onde encaminhar esses pacientes, que é essa visão de helicóptero que eu estou falando para vocês. Excluir causas orgânicas é muito importante, por isso que o clínico tem que pedir exames, né, para excluir outras causas. Investigar se existiram traumas recentes, estressores, mudanças recentes, principalmente no caso de crianças e adolescentes, até para vocês terem uma noção da complexidade dos casos e ter uma noção de para onde encaminhar. Isso tudo que eu estou falando não é para vocês decorarem tudo, é para vocês irem montando um esqueleto na cabeça de vocês de como abordar esses casos. E investigar sintomas básicos, como ansiosos e depressivos. Caso exista necessidade de introdução de uma medicação ali na crise, até pode ser feita, tá? Para criança e adolescente, a gente evita medicações muito sedativas, mas pode ser feita, né? Talvez um benzodiazepínico em dose baixa, Rivotril, diazepam, mas isso de acordo com a individualidade de cada um. E encaminhar esse paciente. Existe algo um pouco controverso. Alguns colegas geralmente já introduzem uma medicação no pronto-socorro. Um antidepressivo, por exemplo. Eu vejo que tem um ponto positivo e negativo. Ponto negativo, porque o colega, muitas vezes, é um atendimento muito rápido, ele não tem noção do que é aquele quadro, né? E, às vezes, não vai mais ver o paciente, né? Então, se ele tiver um efeito colateral grave, por exemplo, uma virada maníaca, não ser um quadro depressivo, mas um transtorno bipolar, então, ele não vai dar seguimento para esse paciente. E o ponto positivo que eu vejo é adiantar, de uma certa forma, o tratamento, porque ele pode acertar, né? E a gente sabe que as filas estão muito grandes no serviço de saúde mental. A gente tem que falar um pouco da realidade, da nossa realidade hoje, e eles vão demorar muito para conseguir o atendimento, muitas vezes. Segundo a Lei 10.216, de 2001, a internação hospitalar é o último recurso a ser acionado quando estiverem esgotadas as possibilidades de cuidado nos serviços comunitários da base territorial.
Situações de crise devem ser preferencialmente realizadas no CAPS infantil, que em Teresina a gente tem 2 somente. Porém, casos complexos e graves que extrapolam a capacidade de atendimento nesse serviço, o usuário poderá ser encaminhado ao hospital psiquiátrico, que é o que a gente tem o Areolino de Abreu, sendo necessária sempre a presença de um acompanhante. Criança e adolescente não se interna sem a presença do acompanhante. Então, isso vocês têm que ter muito em mente, porque o que acontece muitas vezes? Infelizmente, alguns cuidadores levam o adolescente no pronto-socorro e querem se livrar do adolescente, deixar internado e não querem ficar junto com o adolescente. E é proibido. Menor de idade tem que ser internado junto com o acompanhante. Não há qualquer impedimento legal para a internação de pacientes menores de idade em enfermarias psiquiátricas de hospitais gerais. Então, eles podem ser internados ou de hospitais psiquiátricos, como o Areolino de Abreu. Quero trazer um pouquinho dos mitos sobre os transtornos psiquiátricos nessa população, na infância. Crianças não deprimem. Crianças podem deprimir que nem adultos. Até porque o cérebro é igual, né? Tem cérebro também. E a gente sabe que a principal causa de transtornos psiquiátricos é a interação do ambiente, dos estressores, com a predisposição genética. Então, quando existe principalmente parente de primeiro grau que tem o transtorno, tranquilamente a criança ou o adolescente pode desenvolver, né, tendo a genética com os estressores ambientais. Então, eu sempre falo, a criança não tem problema. Não tem problema de adulto, mas tem o problema da criança. Que bullying, por exemplo, pode ser um estressor muito grande, a perda de um parente, a própria pandemia. Ansiedade e depressão são fraqueza, independente da idade, não. São, a grosso modo, desregulação de neurotransmissores cerebrais. Algumas substâncias no cérebro estão funcionando de maneira equivocada, que é a serotonina, noradrenalina, dopamina. Por isso que a gente trata com medicações muitas vezes. É importante falar que os antidepressivos eles podem ser utilizados a partir dos 7 anos de idade, não que necessariamente vão ser. A gente sempre tenta, primeiro, uma psicoterapia, outros tipos de acompanhamento, mas se a gente vê que esse paciente não está evoluindo, né, ou está piorando, não tem por que a gente não introduzir as medicações que são super seguras. Antidepressivo, gente, não causa dependência. Quero que vocês tirem isso da cabeça, porque muitas pessoas ainda acham. Uma minoria das medicações psiquiátricas causam dependência. Tem risco de causar, não que causam. São os benzodiazepínicos, né, Rivotril, diazepam, que são excelentes, mas quando usados com cautela e por um tempo determinado pelo profissional. Que o tratamento é para sempre, não, na grande maioria das vezes existe um tempo de tratamento médio, que não é regra, pode ser um pouco mais prolongado também, vai depender da resposta do paciente. E é só brincar e ou para a igreja que resolve. E não é assim. Se o transtorno está instalado e ele é moderado, grave, a gente tem que tratar. Porque se a gente não trata nessa idade, o risco de cronificar é muito maior e de ser um transtorno mais grave e persistente na idade adulta. Então, é um mito. Quanto antes a gente intervém, melhor o prognóstico na idade adulta desses transtornos. Quero falar um pouquinho, pelo menos, do transtorno de ansiedade e depressivo para vocês na infância, para vocês terem uma noção. No geral, o que é a ansiedade? É um sentimento vago, desagradável, de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, né? Ansiedade todo mundo tem e vai ter em algum período da vida, porque é uma reação fisiológica, é uma reação normal do corpo. Mas quando essa ansiedade está exagerada a ponto de causar sofrimento, de causar prejuízo, de atrapalhar a rotina da criança a todo momento ter sintoma físico, que é dor de cabeça, dor de barriga, falta de ar, irritabilidade, insônia, aí é hora de intervir.
Então, existem tanto os sintomas físicos quanto os psíquicos do transtorno de ansiedade, né? Físico, que são os no corpo. Taquicardia, coração acelerado, suor pelo corpo, dores, principalmente dor de cabeça e dor de barriga em crianças, náuseas, formigamentos e falta de ar. E o psíquico, que é o mental, angústia, tensão, irritabilidade, medos, preocupações e dificuldades de concentração. Por isso que acontece muito, nesses casos, da criança ter um bom desempenho escolar, um bom rendimento escolar, e, do nada, começa a ter um mau desempenho escolar. Então, toda alteração de comportamento em criança e adolescente, principalmente, mas nem sempre, principalmente quando tem queda do rendimento escolar, a gente tem que investigar transtorno psiquiátrico. Eita. Então, como que vocês vão desconfiar desses casos de transtorno de ansiedade? Quando existe medo e preocupação intensa, exagerada, sem motivo aparente. E existem diferentes tipos. Eu só vou contextualizar vocês dos tipos, mas eu não quero que vocês se preocupem em saber exatamente qual tipo, porque não importa na urgência. Importa vocês saberem identificar se é um transtorno de ansiedade. É muito comum na criança e no adolescente irritabilidade, birra e sintomas físicos. E, principalmente em adolescente, existe um aumento da sonolência durante o dia, aumento do peso, sintomas físicos e sensibilidade à rejeição. Ele se coloca muito para baixo, acha que não tem valor, que não tem importância. Os principais tipos. Ansiedade de separação, que é o mais comum. Depois, transtorno de ansiedade generalizada, que é a famosa TAG. Ansiedade social, fobias específicas, transtorno do pânico e o mutismo seletivo. Ansiedade de separação, como eu falei para vocês, é a mais comum. E aconteceu muito na pandemia, né? Porque muitas crianças, infelizmente, perderam parentes. E aí começaram a ter muito medo de se afastar dos pais, né? Sempre quando elas iam se afastar dos pais, elas começavam a ter muito medo e muito sintoma físico. Se desesperavam, ficavam ligando para os pais, querendo reassegurar se estava tudo bem, né? Quando que eles iam voltar para casa. É muito comum. Ansiedade generalizada, como o nome já diz, é uma ansiedade em relação a vários campos da vida. É generalizada. Existe inquietação e sensação de estar com os nervos à flor da pele, cansaço, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e sono ruim. Ansiedade social, geralmente é uma ansiedade intensa, voltada para a questão da exposição social, pelo medo do julgamento das pessoas. Então, sempre quando a criança ela vai, por exemplo, apresentar um trabalho escolar, ela costuma ter sintomas ansiosos fortes, que persistem durante toda a apresentação e até depois dela. Transtorno do pânico. O transtorno de ansiedade, muito comum, inclusive, no pronto-socorro. A criança e o adolescente começam a sentir, do nada, sintomas ansiosos. Sintomas ansiosos abruptos, que duram ali, em média, 10 minutos, e tem sensação assim, de morte iminente. Começa a ter falta de ar, taquicardia, mal-estar geral, dor no peito. Então, às vezes, acha que está tendo algum problema no coração, né, que está tendo um infarto. Fobia específica, como o nome já diz, é uma ansiedade exagerada em relação a coisas específicas, como andar de avião, palhaço, que é muito comum na infância, injeção, que é muito comum na infância. E o mutismo seletivo, que é super interessante. Eu tenho até alguns casos. Que a criança, ela fala em casa, como se comunica normal, mas fora de casa, na escola, em outros locais, ela não se comunica de jeito nenhum.
Existe até uma confusão, às vezes, com o autismo. Só que aqui, a interação não verbal é boa, diferente do autismo. A depressão na infância. Os fatores de risco para um transtorno depressivo na infância: história familiar, estresse. Por isso que é importante vocês sempre perguntarem se tem alguém na família próximo, né, que faça tratamento psiquiátrico, que tem história de depressão, de transtorno de ansiedade. Abuso na infância, né, qualquer tipo de abuso, abuso físico, sexual, psíquico. Negligência familiar também, nessas crianças que foram rejeitadas pelos pais. Traumas e bullying. Então, a depressão na infância, que é os sintomas: 2 semanas, pelo menos, de tristeza e ou perda do prazer pelas coisas que se gostava de fazer, acompanhada de alteração no apetite para mais ou menos, alteração no sono para mais ou menos, agitação, retardo psicomotor, cansaço, culpa, dificuldade de concentração e pensamentos de morte. Como eu falei para vocês, de onde vem da interação da carga genética com os estressores ambientais. E, segundo a Academia Canadense de Pediatria, é uma pesquisa importante, crianças menores que 2 anos não podem usar nada de telas. Não deveriam, né? E crianças de 2 a 5 anos, pelo menos, no máximo, 1 hora de tela. E uns estudos realizados por Harvard demonstraram que o uso excessivo de telas pode predispor transtorno depressivo na infância, transtorno ansioso, né, baixo rendimento escolar, obesidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do uso abusivo de eletrônicos. Então, o que é que eu posso trazer de cuidados da saúde mental? Menos redes sociais, mais olho no olho, rotina estruturada, atividade física, principalmente ao ar livre, alimentação adequada, com menos industrializados, menos açúcares, e cuidar do relaxamento e da espiritualidade também. E onde atender esses casos, finalmente? Existe a Política Nacional de Saúde Mental, que trouxe um pouquinho do conceito da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Os locais, basicamente, que esses pacientes devem ser atendidos, né? Então, eles podem ser atendidos na atenção primária em saúde, na atenção especializada, nas urgências e emergências, né? No hospital, nos CAPs, na atenção primária, que são as UBS, que geralmente são as portas de entrada, né, para esses pacientes. É o primeiro local que, geralmente, esses pacientes deveriam ser acolhidos. E são casos mais estáveis, leves e moderados, que os clínicos podem tratar. Não necessariamente uma depressão ou ansiedade na infância tem que ir para o CAPS. Os clínicos podem e devem tratar. Os CAPs, que são divididos de acordo com o tamanho do território atendido, com a população atendida. Como eu falei para vocês, o CAPSI, a gente tem 2 aqui no Piauí, ou em Teresina. E existe a equipe multidisciplinar, e são transtornos mentais graves e persistentes. Só que, na realidade, a gente vê que os CAPs estão sobrecarregados, e, muitas vezes, quando eu trabalhava no CAPS, a gente não poderia receber esses casos, né, por conta até do perfil do paciente, mas a gente acabava recebendo e sobrecarregando o serviço por conta de não ter outros locais para enviar esses pacientes. Atenção hospitalar, os hospitais gerais, os leitos, os hospitais psiquiátricos, que devem funcionar como retaguarda para os demais estabelecimentos de saúde. Os hospitais psiquiátricos na crise aguda e internação de curta permanência, no máximo 90 dias, né? Existe o hospital dia também, permanência de 12 horas. O paciente fica, é o intermediário entre a internação e o ambulatório. E as urgências e emergências, que o SAMU tem que atender essas urgências e encaminhar para os serviços especializados. E as UPAs também podem atender esses pacientes. Então, gente, só para resumir, casos leves e moderados podem ser tratados em UBS e ambulatórios. Casos graves e persistentes no CAPS infantil. E urgências podem ser atendidas no hospital geral, podem ser atendidas no hospital psiquiátrico, nas UPAs.
Sumiu tudo. Sumiu. Então, gente, eu queria só resumir um pouquinho para vocês que, até da minha experiência do CAPS, a gente tem pouco serviço de saúde mental. Tem como botar no último slide? Tá. A gente tem poucos serviços de saúde mental, né, para criança e adolescência no nosso estado, na nossa cidade principalmente. Existem 2 CAPs e os CAPs estão muito sobrecarregados. Teoricamente, os CAPs são porta de entrada, porta aberta. O paciente pode chegar e já ser atendido. Mas, pela demanda alta dos pacientes, pode botar no último. Pela demanda alta, muitas vezes o CAPS não consegue absorver todos esses pacientes, né? Então, os serviços estão superlotados. Quando a gente precisava, pode botar no último slide. Quando a gente precisava internar esses casos, a gente ficava um pouco de mãos atadas. Ou a gente encaminhava para o Hospital da Primavera, que tem leito psiquiátrico, né, em caso de ideação suicida grave, que nem sempre eles recebiam, mas costumavam receber. Ou a gente enviava para o pernoite, para passar a noite no CAPS 3. O Areolino de Abreu, às vezes, aceitava, né, às vezes não. E aí a gente ficava um pouco sem saber o que fazer. Em alguns casos, a gente tinha que pedir para o paciente ficar indo todo dia no CAPS, para a gente ir reavaliando todos os dias. Então, existe essa dificuldade, existem poucos leitos, principalmente que recebam crianças e adolescentes. Tá? Obrigada, gente. Agora. Agora, nós vamos iniciar as perguntas. Quem tiver, vai ser passado o microfone para quem tiver interesse em encaminhar, assim como as perguntas que vierem dos que estão assistindo online também serão feitas. Alguém tem algum interesse? Para iniciar, eu tenho, na verdade, 2 comentários a fazer. Vai ser muito difícil, depois desse seminário, alguém falar que psiquiatra só passa remédio. A postura, e eu estou falando aqui em relação aos meus 2 amigos aqui de mesa, a postura em relação à atitude na relação de relação médico-paciente, tanto do Paulo quanto da Andressa, elas ficaram visíveis com a apresentação. A preocupação com o todo, com a integração do que a gente vem falando. Então, me chamou muita atenção. Mais especificamente, o fato do Paulo ter usado o termo adesão ao tratamento, que eu acho muito mais amplificado, muito mais representativo do que a aderência, que é uma coisa muito mais específica, às vezes relacionada a um fator. E em relação a Andressa, uma pergunta. Na verdade, essa pergunta me foi solicitada pela doutora Maria Cláudia, da Associação Brasileira de Neuropsiquiatria, lá de Natal, né? Agora mandando as fotos e tal, sobre a questão da internação no Hospital Infantil Lucídio Portela. Porque eu tinha comentado com ela que os casos de tentativa de automorte estão aumentando consideravelmente e que pacientes, a Virgínia é ciente, acho que eu não sei se ela está ainda aqui, a gente sabe que alguns casos estão sendo internados no Areolino de Abreu, mesmo abaixo dos 12 anos, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque não tem para onde enviar esses pacientes. E, no último caso, eu conversando com as pediatras da UPA do Promorá, ela disse, olha, tomou 30 e tantos comprimidos e disse que, quando sair daqui, ela vai tentar de novo. E ela não sabia o que fazer, Andressa. Professor Carlos, inclusive, a gente estava até conversando no intervalo com a Virgínia. Ela disse que o serviço de internação infantil no Lucídio Portela já estava sendo implantado, mas ainda não está recebendo esses casos.
Porque eu acredito que não é só receber, é como abordar, é se tem equipe, é o que fazer depois. Porque se a rede está comprometida, né, no sentido de superlotação, como que vai ficar? Então, eu acredito muito que a gente vai ter que expandir ainda muitos serviços, aumentar a quantidade de profissionais, porque a demanda lá do CAPS infantil, os profissionais, eu pude presenciar, são fantásticos, a equipe muito boa, muito coesa, mas ficava de mãos atadas por conta do volume muito grande e por não saber o que fazer com esses casos mais graves no sentido de internação. Então, é uma população que fica um pouco marginalizada. As pediatras, que eu... Olha, o nível das pediatras... Eu sou médico auditor também do sistema, né, do SUS. Fui auditor da Unimed por 16 anos. E um médico auditor ele tem uma visão muito ampla assim, dos serviços. E as pediatras são ótimas. Eu não entendo por que as pediatras não estão coladas com as psiquiatras, as PIAs, né, chamadas da infância e da adolescência, né? Porque, determinada vez, um clínico virou para mim, e eu falando sobre a importância disso, um colega que é auditor, e ele disse, não, mas depressão e ansiedade em criança são pequenas, porque elas são crianças. Pelo que eu vi aqui, isso é como se a criança fosse um mini adulto, né, Maurício? Olhe, pelo que eu vi aqui, é muito complexo. Tanto é que o psiquiatra não quer pegar paciente abaixo de 16 anos. Ainda tem essa questão, que os colegas ficam um pouco mandam receosos tudo de atender. para a infância e da adolescência. Por quê? Porque é complexo. É muito complexo. Então, diz assim, é criança, então a depressão e a ansiedade são menores também. A criança... Resultado, essa menina... Nós acompanhamos o atendimento, ela me ligou, 11h30 da noite, foi feita a lavagem e tal, a menina ficou estável. E agora, o que a gente faz? Bom, tem que procurar o Eduardo, me ajude aí, que é da EAP, as instituições, né, Ministério Público e também da infância e da adolescência, Conselho Tutelar. Ela foi ao Conselho Tutelar, ela tentou levar a criança para o CAPS infantil, não foi aceito. Ela levou a criança para o Hospital Infantil Lucídio Portela, não foi aceito, e a paciente acabou internada no Areolino. A questão, doutor, como eu passei 2 anos no infantil, eu tenho uma certa propriedade para falar do CAPS. É assim, a gente agendava uma quantidade até superior de pacientes por turno, né, em média 6, que, para quem vê de fora, acha que é pouco. Só que a complexidade é muito grande desses casos, né, vulnerabilidade social. A gente não atendia só o paciente, a gente atendia a família. Muitas vezes a gente conversava sozinho com os pais, depois sozinho com a criança. Demanda muito tempo. E, além desses casos que a gente já atendia, a gente costuma abrir vagas para crise, que são pacientes que chegam de repente, né, que lá é porta aberta. E aí ficava bloqueado, porque a gente tinha os pacientes que já iam às crises, e se chegasse mais fora do horário, por exemplo, não tinha mais profissional, ou não tinha como atender. Então, é complexo, porque é como se o sistema inteiro tivesse sobrecarregado e um querendo encaminhar para o outro e não consegue. A sensação que eu dei, e gerava muita angústia para a gente também, que a gente ficava, e agora? Entrando um pouquinho na discussão, a questão é justamente essa, né? O nosso sistema de saúde foi montado de uma forma que o CAPS ele fica hipertrofiado de demanda, né? E aí gera-se uma frase que eu até costumo brincar com os alunos, do perfil CAPS, né? Mas qual é o perfil CAPS? Porque você não, pela quantidade de pacientes e pela quantidade de demandas, você não pode ficar na questão dos pacientes leves, porque você tem pacientes mais graves para serem atendidos. Mas os pacientes excessivamente graves vão além da capacidade, né, para aquele momento.
Então, assim, eu fico até na dúvida, o que seria, né? É um serviço de promoção, assistência e reabilitação. Olha só, como é que é complexo, né? Então, fica uma atividade muito, uma demanda muito grande para o CAPS, e os serviços alternativos, né, eles não estão organizados, né, para dar essa retaguarda. Queria só complementar o que o Paulo falou, que eu gostei muito. Só para dizer uma coisa, eu prestei atenção nos currículos deles, né? Excelentes, né? Mas eu prestei atenção que eles fizeram questão também de citar a parte assistencial. E é preciso, de uma vez por todas, acabar com essa história de dizer que a assistência não é ciência. Entendeu? Porque se valoriza a docência, a pesquisa e a assistência olhada meio de banda, assim. Eu digo, olha, os 3 pilares da academia, da universidade, pressupõem ensino, pesquisa e extensão. Extensão é assistência. Então, na assistência, toda essa parte de ciência empírica, né, científica, não é ciência empírica para fazer de conta que é assim, eu acho, e hidroxicloroquina serve para alguma coisa, senão daqui a pouco vão passar até para depressão. Então, a assistência é fundamental, inclusive sendo valorizada como ciência. Só ainda pegando o ponto da discussão, né? E aí que é aquela questão, né? Falando dos leitos, né, no hospital geral. Essa questão do leito no hospital geral é uma questão muito complexa, porque, assim, a gente tem que saber que o espaço físico, por si só, ele não é terapêutico, né? Então, não adianta eu chegar, agora eu vou abrir 2, 4 leitos no hospital A, no hospital X, no local B, no local C, né? A arquitetura física, por si só, ela não é terapêutica, né? Então, você precisa de pessoas. A saúde mental ela é uma das áreas médicas, por mais que seja ligada aqui na medicina, mas acho que é a área mais médica, né, da medicina, porque ela necessita de interação humana. Então, se eu apenas abro o leito, mas eu não capacito pessoas, eu não faço processos, né, eu não estruturo o serviço, de nada adianta o espaço físico. Por isso que quando o professor Carlos coloca a questão da interconsulta, né, e aí no sentido da interconsulta multidisciplinar, né, dessa construção, aí sim o serviço caminha, né? Não dá para esperar que só a psiquiatria, né, dentro do ponto de vista médico, ou só a psicologia seja a responsável pelo tratamento das doenças mentais. Porque não há profissional, não vai haver profissional para isso. E o profissional sozinho também não faz muita coisa, né, porque precisa de uma rede, né, de toda uma cobertura. Então, a gente precisa entender isso. Capacitar, sim, a atenção primária. Como você falou, o médico clínico, se o médico psiquiatra não quer prescrever ou atender a criança, imagina o clínico, né? Então, esses serviços, a atenção primária, ela precisa estar capacitada para essa demanda. E aí é um apelo que eu faço, a questão dos psicólogos também. Eu tive uma palestra no Santo Agostinho recentemente, eu falei, por que que a equipe básica de saúde ela não contempla a psicologia? Qual é a lógica disso? E aí ficam os NASFs lotados de demanda, né? E a psicoterapia praticamente não existe na atenção primária. Aqui no serviço, no serviço ambulatorial aqui da Nova FAP, a gente não conta com serviço de psicologia aqui na universidade. É uma dificuldade da gente conseguir que esses nossos pacientes iniciem ou façam um segmento psicoterápico. Porque não tem os serviços na rede de forma adequada. Então, assim, eu não entendo. Saúde bucal é importantíssima, né? Em todos os aspectos. Que bom que tem dentista em todo posto de saúde. Mas por que não tem psicólogo? Né? Como é que caminha a psicologia hospitalar no Piauí? Né? A que passo? Né? Né? Então, a gente precisa discutir isso também, né? Então, o leito é legal, é interessante, mas o leito, o espaço físico, por si só,
de nada adianta, né? Só um parêntese, Paulo, e tem a problemática também da dificuldade dos pacientes terem a psicoeducação. Por exemplo, um esquizofrênico que não aceita a tomada da medicação, vive sendo internado no Hospital Geral, um exemplo, Hospital Psiquiátrico, Hospital Geral, e não tem a equipe para dar o suporte na psicoeducação, da importância da medicação, dos danos que ele vai ter com a internação, vai ser uma bola de neve. Ele vai ser sempre internado, vai ser mais gasto para os cofres públicos, né? Ele vai sobrecarregar o CAPS, porque eles vão ter que ir cada vez mais, né, com mais frequência ao CAPS. Então, a gente sabe que é mais complexo do que a gente imagina, né? Recebemos algumas perguntas online. Então, para a doutora Andressa. Doutora Andressa, qual o maior desafio no atendimento à criança com depressão? São vários. O primeiro é você conseguir adentrar no mundinho da criança, porque, principalmente quando é criança, ela não vai chegar para você, nem tem essa capacidade cognitiva de falar o que ela sente. Então, os pais têm que estar muito coesos em casa para perceber as alterações no comportamento. Os pais vão ser a porta de entrada para perceber, né, esse transtorno. Então, a criança começou a se isolar muito, começou a não dormir, a ficar muito irritada, a não querer comer, a não querer brincar, a não querer fazer o que gosta. Os pais têm que trazer essa criança para buscar ajuda. Então, a primeira barreira está aí. Quebrar o preconceito dos pais. Saber identificar, quebrar o preconceito dos pais para buscar ajuda. Então, hoje em dia, cada vez menos, né? Os pais estão buscando, acho que também tem mais informação. Por isso que eu faço questão, professor Carlos, a gente falando da questão de rede social, de me dedicar a ela, porque eu sei que é uma forma de ajudar também a população. Às vezes a pessoa vê uma informação ali, vê olha, isso aqui é um sinal de depressão, vou buscar ajuda, né? Então, eu acho que é essa barreira. Depois, uma vez que está no consultório, quebrou a barreira do preconceito, aceitar, muitas vezes, o tratamento medicamentoso. Então, a gente tem que fazer uma psicoeducação muito boa, explicar sobre o transtorno, explicar sobre a importância da medicação, explicar os riscos de não tratar aquele transtorno e, depois, dar seguimento ao tratamento, que é outra questão, né? Não é só uma consulta, muitas vezes. É dar seguimento, é fazer terapia. Porque a criança, pessoal, a gente não trata só a criança, a gente acompanha a família. Então, tem que estar tudo muito coeso ali para favorecer o tratamento da criança. Inclusive, a presença das terapias frequentes, da psicoterapia. A próxima pergunta a todos da mesa. Sabemos que os profissionais que cuidam e estão no âmbito da saúde mental estão adoecidos e adoecendo. A pessoa pergunta, o que fazer? Alguém quer... Eu vou começar a deixar os outros continuarem. A gente realmente percebe que os psiquiatras, os psicólogos, os assistentes sociais, todo mundo que trabalha com a saúde mental tem adoecido. Não só agora, depois, durante, nem agora, nesse momento da pandemia, mas antes já adoeciam. As demandas são muito grandes. Não querendo ser totalmente crítica, mas existe uma pressão por resultado, o que é uma coisa que não faz sentido em saúde mental. Pressão por quantidade. E eu já tive a oportunidade de trabalhar em serviços que eram extremamente lotados. E não só lotados de pessoas, mas lotados de problemas. E assim, as políticas, o sistema, às vezes os outros mecanismos dentro da rede não ajudam. E para quem está em uma das pontas, sofre, independentemente.
a quantidade de afastamentos por adoecimento é muito grande. A gente mesmo, ano passado, sofreu um baque muito grande com a perda de um colega nosso por adoecimento. Então, assim, tem toda essa dificuldade. Bem rapidamente. Nunca tantos psiquiatras ligaram para outros tantos psiquiatras pedindo ajuda. Esse correio de ajuda aí está rolando à torta e à direita, graças a Deus. Então, só lembrando uma coisa, é muito importante que todos, nós somos pacientes também, claro que somos. Pronto, Freud já dizia isso, quando ele criou a questão da análise supervisionada, né? Não acredito no psiquiatra, naquele tempo era todo mundo médico, não tinha psicologia. Não acredito no médico, psiquiatra, psicanalista, que não se trata. Eu acho que o Paulo falou aqui sobre a motivação das pessoas em fazerem psiquiatria e tal. Então, Hipócrates, né? Médico, não sei se foi Hipócrates que disse isso. Cura-te a ti mesmo, acho que sim. Então, é fundamental. Um paciente chegou para mim e disse, perguntou, de forma muito tranquila, até um certo limite, você pode falar com o paciente de algumas coisas pessoais suas, mantendo um certo limite. Ele disse, o senhor chora? Aí eu digo, praticamente, né, durante essa pandemia, toda semana. Aí, o senhor chora? Eu digo, Ave Maria. Aí disse, o que é que o senhor acha mais importante, chorar ou rir? Eu digo, olha, rir é bom demais. Rir é maravilhoso, você ri, tem essa história da produção desses hormônios cerebrais, né, e tal. Agora, chorar é 10 vezes mais importante. Eu já estou dizendo 20 vezes mais. E tem várias formas de chorar. Se não conseguir chorar com lágrimas, de forma materializada, chore reclamando. Por favor, eu não suporto ouvir aquela frase. Puxa, fulano passou por essa doença, um câncer horrível, e ele não reclamou de nada. Eu digo, oh, coitado. Entendeu? A minha esposa disse para mim, eu não conheço uma pessoa que reclame mais do que você. Eu disse, graças a Deus. Eu continuo assim, entendeu? E, enfim, muito importante chorar. Eu acho que esse aspecto é importante de saber, né? Dos limites, né? A gente reconhecer os limites da nossa situação. Porque se a gente não tomar cuidado, né? A gente fica meio que virou uma polícia social, assim, né? Eu já fui em delegacia, já fui em todo lugar em decorrência dessas questões, mas é complexo. O que a gente não pode fazer é deixar que essa tristeza, né? Que a indignação, às vezes, pela impotência, né? Ela fique nela só, né? Então, é importante a gente conversar. Eu sempre estou conversando com os meus colegas, né? Dividindo as angústias do exercício profissional, porque se a gente não divide esse peso, ele acaba ficando muito oneroso, né? Em todos os sentidos, né? E essa questão do desprendimento, né? Saber se desprender, ele é muito importante também. Na minha opinião, ainda existe um certo preconceito dos psiquiatras em buscar ajuda. Né? Aquela coisa assim de sou super-herói, cuido de todo mundo. Isso não existe, né? É utopia. Então, eu acho que é realmente quebrar essa barreira da invulnerabilidade que o psiquiatra tem, se cuidar, mais ainda, mais do que as outras pessoas, porque a gente é população vulnerável, sim. A gente lida com o adoecimento humano todos os dias, né? Cada vez mais. E respeitar nossos limites, principalmente. Né? Não abrir mão dos nossos limites de atendimento, do estilo de vida que a gente quer levar. Não se deixar corromper pela questão financeira somente. Né? Ah, eu estou ganhando tanto, está me pagando bem, então eu vou atender 100. Não dá, uma hora a conta não vai fechar. E realmente precisando buscar ajuda, por que não? Eu sempre digo, quanto mais eu me trabalho, mais eu me cuido, melhor profissional eu sou. Então, Eu já chorei até pelo Botafogo, uma vez, mas chorei. Certo, gente.
Alguém mais tem alguma pergunta? Temos uma pergunta. Andressa, você Bom dia, meu nome é Lise, eu sou psicóloga e trabalho numa casa de acolhimento para crianças, né? Então, a doutora Andressa foi falando sobre esses fluxos todos e eu fiquei pensando num caso que aconteceu lá, na casa de acolhimento, que eu fiquei muito em dúvida em relação a como a gente poderia ter esse manejo, né, em casos semelhantes. Que era uma criança de 9 anos, que já estava mais de um ano acolhida, né, ou seja, já estava há bastante tempo institucionalizada, aguardando família substituta, né, já manifestando aquele cansaço, aquela agressividade, chegou a fugir, né, do abrigo por 2 vezes. E aí, nessa semana onde aconteceu tanto uma das fugas, quanto também um passeio com a possibilidade de família acolhedora, para que ele migrasse da instituição para acolhimento familiar, quando foi no sábado de manhã, a gerente da casa me ligou e disse que ele tinha surtado. Nas palavras dela, foi isso, né? Aí fui até a instituição. Quando chegou lá, um dos cuidadores estava fazendo uma contenção dessa criança, porque disse que desde as 7 da manhã não conseguiam acalmar ele de jeito nenhum, né? Ele estava até em cima da criança, porque quando saltava, ele já tinha quebrado o vidro, quebrou a televisão, arremessou pedra nas outras crianças, nos funcionários. Quando eles tentavam conter, ele batia, cuspia, xingava, enfim. Então, ele já estava há muitas horas ali, já estava estafado também, né, o cuidador. Quando eu cheguei, eu tenho um vínculo bom com essa criança. Tentei abordar, tentei conversar. Ele não fazia nem contato visual, assim, não estava respondendo a nada. Tentamos molhar, tentamos dar água. Toda vez que saltava, o cuidador já estava todo rasgado, assim. E aí ficamos tentando, fiquei lá por meia hora, 40 minutos, tentando acalmar, tentando falar coisas, tentando por várias formas falar alguma coisa, não conseguimos acalmá-lo. E aí a gerente falou, Lise, a gente vai ter que chamar o SAMU, né? A gente não está conseguindo fazer. Eu disse, tá bom. Esperamos mais um tempo. E aí fui falando para ele, vai vir uma equipe que vai chegar, porque você não está conseguindo se acalmar, então você vai ter que ir no médico. Fui explicando o que ia acontecer. E aí, quando o SAMU chegou, não conseguiram também acalmá-lo, e ele acabou tendo que ir contido no leito da ambulância, né? Aí o cuidador foi acompanhando ele foi levado para o Areolino de Abreu, né? Na época eu tinha achado, eu disse, nossa, por que levaram para o Areolino, né? Será que tinha que ter levado para esse hospital e tudo? Mas pelo que a senhora falou, é o fluxo mesmo, né? Ele acabou pernoitando lá no Areolino, recebeu uma medicação, teve que dormir contido, porque ficava se exaltando, não conseguiu, né, se acalmar, e voltou no dia seguinte para a instituição. Mas, assim, no mesmo dia, que foi no domingo, no dia seguinte, quando ele retornou, ele chegou a apresentar um pouco de paralisia em um dos lados do rosto, que achavam que era uma crise de dente, chamaram novamente o SAMU, mas não identificaram. Então, fiquei também pensando sobre essa coisa da medicação, né, que teria sido muito forte. Sim. E aí, depois disso, a gente ficou pensando nesse manejo, né, os cuidadores sem saber até que ponto poderiam conter, como conter, e como é que a gente vai seguindo esses fluxos assim, de atendimento. Sim. É bem difícil na prática, né? Fácil falar, difícil saber o que fazer na prática. Mas eu acredito que o manejo de vocês foi adequado, né? Vocês conversaram, vocês tentaram tranquilizar. Nesses casos de agitação maior, ele já está em tratamento psiquiátrico? Conversar com o psiquiatra, tipo, se ele tiver uma crise maior, se ele tiver muito agitado, o que é que a gente pode fazer a mais em termos de medicação, para vocês já terem uma retaguarda ali. Mas, se vocês tentaram de tudo, mesmo assim, está agitado, agressivo, não tem jeito, né? Tem que realmente levar à urgência. Pode ser hospital geral, mas a gente sabe que realmente seria mais para uma medicação ali na crise, né? O Hospital da Primavera, geralmente, ele interna mais adolescentes e com ideação suicida, né? Não é o perfil, não me parece o perfil. E o Areolino de Abreu, quando interna, seriam mais adolescentes também. Então, as crianças ficam um pouco desassistidas nesse sentido. Mas vamos supor que não tivesse nenhum acompanhamento. Fosse um caso grave, estivesse acontecendo com recorrência, passar em avaliação psiquiátrica e talvez até continuar um acompanhamento no CAPS infantil, né?
Ele é acompanhado pelo CAPS infantil. Inclusive, nessa pernoite no Areolino, ele voltou com hipótese diagnóstica de transtorno opositor desafiador. Mas, quando ele foi fazer acompanhamento sistemático pelo CAPS infantil, a psiquiatra que acompanhava ele achou que ele não tinha critérios suficientes para preencher esse diagnóstico. Porque a gente vê que nesse tipo de quadro, crianças que tiveram referências, né, de autoridade sempre muito fluidas, acaba sendo comum às vezes ter essa hipótese diagnóstica, só que isso acaba até dificultando a inserção dele numa família substituta, porque ele fica com essa coisa do estigma do diagnóstico também. É muito difícil, porque tem que existir apoio psicoterápico, né, regular, psiquiátrico regular. O ideal seria até uma instituição intermediária, talvez um hospital dia, para passar 12 horas ali, fazer atividades, né, para ele se ocupar. O ideal não é internar, e o CAPS, se a gente for ver, qual que é o perfil do CAPS? Transtornos graves e persistentes, né? Que a gente tem muitos casos de esquizofrenia infantil, transtorno bipolar grave, ideação suicida grave. E aí, ao mesmo tempo, eu entendo os dois lados. A gente fica sem saber um pouco para onde encaminhar, porque a demanda já está muito alta dos quadros mais crônicos, né? E fica aquela coisa... Não é perfil, mas ele não está bem. Às vezes até um transtorno de ansiedade. Eu lembro que a gente ficava muito angustiado de encaminhar, porque ele não estava tão bem. Aí travava um pouco. Não era o perfil, mas a gente ficava receoso de não conseguir a consulta logo e sobrecarregava o serviço. E a própria equipe do CAPS falou, Liz, ele já não está mais nem no perfil de atendimento, porque ele não tem um transtorno grave e recorrente. Né? Mas a gente acaba ficando realmente sem ter para onde encaminhar. Mas eu acho que é interessante acompanhamento psicológico regular e conversar com o psiquiatra ou sobre o reajuste da medicação, ou para prescrever alguma medicação na crise. São os furos da rede, né? A gente precisa costurar esse negócio para funcionar melhor, né? Mas essas estratégias que a doutora falou, a gente conseguiu inserir ele em psicoterapia. A questão da medicação, depois desses episódios, ela foi ajustada também, e ele foi inserido em apadrinhamento afetivo. Então, quando chegaram madrinhas afetivas, a gente viu uma melhora significativa assim, do quadro dele. Obrigada, doutora. Agora, não temos mais tempo para perguntas. Eu vou só entregar as lembrancinhas e os certificados para os palestrantes. E como eu sou a pessoa que vai entregar, o meu eu vou entregar para mim mesma. Aqui. Dr. Carlos Francisco, muito obrigada pela palestra. Olha a qualidade do papel. Isso aqui é para colocar num quadro, porque está muito bonito, né? Obrigado a vocês. Uhum. Aqui sua caneca e seus brownies. Vou mostrar porque eles estão curiosos. O Paulo Roberto, muito obrigada pela palestra. Seu certificado. Sua caneca e seus brownies. Ótimo. Andressa, muito obrigada pela palestra. Seu certificado, sua caneca e seus brownies. Vamos tirar foto todo mundo. Eu queria pedir licença, Inara. Eu queria prestar uma homenagem aqui, simples, me surgiu agora, mas com um grupo de profissionais que, nesse período da pandemia, ajudou a tanta gente.
Então, eu queria dar para a nossa amiga cuidadora o brownie aqui, tá bom? Até porque eu estou de regime tentando. Olhe, tenha certeza, vocês foram fundamentais e mais do que nunca, entendeu? Vocês estão dentro do processo de terapêutica. Isso não tem nada a ver com doula. É coisa de... Então, vamos só encerrar e depois tem um intervalo para o almoço e o retorno vai ser 14 horas. Tchau, gente. Só tirar a foto aqui. À tarde, doutor Edilson, doutora Débora, os dois são do HU, veja só. E o doutor Leonardo Luiz, falando de urgência.